A gente começa hoje aqui no site do Instituto Trata Brasil uma série de entrevistas sobre saneamento básico. O Instituto Trata Brasil trata de saneamento, aponta soluções, discute o assunto no país. E o primeiro entrevistado é justamente o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Edson, bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Piotr. Quando a gente fala em saneamento básico no Brasil, já tivemos a oportunidade de discutir o assunto nos eventos anteriores pelo Instituto. Hoje o problema do saneamento está em lei, em ação propriamente do poder público ou em conscientização do cidadão em reclamar mais saneamento no país? Piotr, com certeza o problema não está na lei. Existem leis para qualquer categoria, qualquer modalidade que o prefeito, que é a pessoa responsável pela lei de resolver o problema na cidade, ele tem uma ampla gama de leis e de concessões e de formas de fazer o saneamento. O que precisa é prioridade política. A gente conhece vários casos de prefeitos que decidiram enfrentar os desafios, conseguiram, seja constituindo uma empresa municipal, seja concedendo, fazendo a concessão para a empresa estadual, sendo com uma PPP ou uma concessão privada, municípios que estão ótimos em saneamento, consequentemente afastaram as doenças da sua população. Então, não é um problema de recurso, porque hoje recurso existe, o governo federal tem recurso. O que falta é prioridade política, apresentar projetos tecnicamente, economicamente viáveis e ter vontade para resolver o problema. Mas hoje, quando eu olho para o caso brasileiro especificamente, nas três esferas de poder, eu tenho isso como prioridade no poder federal, ou no poder estadual, ou em prefeituras? Olha, a nível federal, o problema está bem melhor. Depois do Ministério das Cidades, da formação do Ministério das Cidades em 2007, a gente fala que o saneamento voltou a ter um endereço, uma porta onde você pode bater para trocar uma ideia. Antes de 2007 não existia isso. Então, o governo federal, com o Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento e os recursos do PAC, fez basicamente a parte dele. Sobrou a parte dos estados e dos municípios. O prefeito tem prioridades múltiplas. Ele tem que decidir que saneamento estará entre as prioridades dele. E aí bater na porta do governador, buscar ajuda do governo do estado ou buscar ajuda do governo federal. Infelizmente, Piotr, ainda tem muito prefeito nesse país que prefere investir num posto de saúde, em asfaltar uma rua, deixando o saneamento para depois. Não faz essa conta óbvia de que a falta de investimento em saneamento vai cair na conta do posto de saúde? Infelizmente não faz essa conta, sobrecarrega o sistema de saúde da sua prefeitura com casos de diarreia, cólera e hepatite, que poderiam estar resolvidos com uma boa rede de coleta de esgoto, consequentemente usando esse recurso para educação, para habitação, para tantas outras coisas. E dados não faltam, não, Edson? Só o Instituto Trata Brasil, desde o começo da sua atuação, mostrou em várias pesquisas que criança que mora em áreas sem saneamento rende menos na escola. Evidentemente que também sofre com mais doenças. Falta da escola porque fica mais doente. Imóvel em área que tem saneamento tem preço melhor. O cidadão consegue trabalhar mais e tem renda melhor também, se ele vem de uma área de saneamento. Quer dizer, razões para ter saneamento básico não faltam e não faltam nada. Não, em nenhum momento. Exatamente. O Trata Brasil faz questão de produzir essas pesquisas com entidades da mais alta credibilidade e está aprovado, né, Piotr? Está aprovado no nosso site, tem todos esses estudos lá. Criança de 0 a 5 anos atingido por doenças frequentes relacionadas ao esgoto, aprende 18% menos, isso é atestado pelos pediatras. É uma fase onde o cérebro precisa ser o mais saudável possível e essa desnutrição, essa desidratação afeta o aprendizado. Quer dizer, os trabalhadores se afastam do trabalho por essas doenças, as empresas, então, têm que pagar muitas horas de trabalho, sendo que o operário, o seu funcionário, se afastou. Crianças têm que faltar na escola por essas doenças. Quer dizer, os estudos todos estão aí, não faltam números, o Trata Brasil coloca isso à disposição do público, é só entrar no nosso site. Quer dizer, está mais do que provado que o saneamento é um investimento e não uma despesa. Me permita fazer duas colocações e eu vi qual é a posição do Instituto acerca disso. Acho que nem tanto quanto houve na década de 80 e 90, mas há ainda uma discussão se o ente privado é melhor e mais eficiente do que o ente público quando vai atuar em saneamento. Ou seja, se eu privatizo ou se eu passo para a iniciativa privada em determinado serviço, ele é mais eficiente. Aí vem a contrapartida dos que defendem o serviço público. Mas ele é mais caro. O que é de mito e verdade nessa história?
Piotr, o ranking do Trata Brasil dos 81 maiores municípios, situação do saneamento nos 81 maiores municípios mostra o seguinte: nos 10 primeiros colocados, os 10 melhores municípios do país, tem todos os modelos de gestão possíveis. Então, lá tem sistema privado, tem prefeitura com serviço municipal, tem prefeitura que cedeu a concessão por uma empresa estadual, todas com ótimos serviços. E lá na rabeira do ranking também. Então, não é uma questão de ser público ou privado, é uma questão de ser eficiente ou não eficiente. O que é eficiente? Ter metas, ter compromissos, produtividade. O setor privado trouxe, porque é inerente a ele, um ganho de gestão, porque isso já faz parte do seu dia a dia. Ele tem que perseguir trabalhar com um número de funcionários adequado, com gasto de energia elétrica adequado, com produtividade adequada, para ele ter remuneração. Então, para o setor privado, isso já é natural. Para o setor público, não, nem tanto. Então, a entrada do setor privado acelerou a chegada do saneamento por isso. E os municípios que adotaram essa prática, normalmente a população está bem feliz com o serviço. Mas não é prerrogativa. Tem todas as formas de gestão eficiente, todas as formas de gestão ineficientes. O que a gente tem é que combater a ineficiência. Uma segunda pergunta da minha série de duas. Os desafios brasileiros hoje, especificamente na área de saneamento, quando se olha para 2014 com a Copa do Mundo, e aí é no Brasil todo, e não necessariamente só nas cidades onde vai haver jogos, onde vai ter uma sede de Copa do Mundo, e os Jogos Olímpicos, especialmente no caso do Rio de Janeiro, em 2016. São gigantes os desafios, Piotr. São gigantes porque o déficit... Atingíveis? Infelizmente, não atingíveis. Eu te diria o seguinte, no micro-universo, se você falar de uma cidade, de 2 cidades, é possível? É possível. Mas a carência no Brasil, se a gente resolver esse problema em 20 anos, Piotr, seria o melhor dos mundos. Em 20? 20 anos. Pelos níveis de investimento hoje, seriam 60 anos para resolver o problema. Porque a gente imagina, pelas nossas contas, seriam necessários algo como 15 bilhões de reais por ano de obras, não colocado pelo governo no papel, efetivamente em obras. Hoje nós estamos na faixa dos 5. Então a gente precisaria triplicar o atingimento desse valor em obras para o problema resolver em 20 ou 30 anos. Então, nos níveis atuais, nós estamos falando em 60. Então, resolver para algumas cidades, como as cidades da Baixada Fluminense, é possível, porque você faz um esforço concentrado e resolve. Agora, no universo do país, menos de 20 anos, eu acho muito difícil. Para concluir, aquela velha ideia de prefeito do interior que não gostava de investir em saneamento porque dizia assim, obra debaixo da terra não dá voto, mas salva vidas, evita perda de vidas, evita uma série de coisas. Rapidamente, Edson, o que você diria para o cidadão que acompanha o site, que tem seus direitos, enfim, é para ele mudar essa visão? Quer dizer, o prefeito que investir em saneamento tem que ter mais valor do que tinha? Exatamente. A única forma que o Trata Brasil imagina que isso vai se resolver mais rapidamente é o eleitor concluir na cabeça dele que isso é direito dele. Quer dizer, ele lutar por isso porque é um direito. Ele tem que exigir. Saneamento completo, não é só coletar e tirar da porta de casa. Exatamente. Não é só tirar o lixo da porta de casa, não é só tirar o esgoto da porta de casa e jogar em outro lugar. Ele paga por isso. Então, ele tem que exigir. A gente já fez pesquisas com o IBOP, com brasileiros, 70% dos entrevistados, Piotr, das áreas que não têm saneamento, nunca cobraram isso nem do vereador, nem do prefeito. 70%. Ou seja, isso não está na prioridade das pessoas hoje. A lógica do Trata Brasil é informar, informar e informar, para que esse cidadão se conscientize que esse é um direito, ele paga por isso e o prefeito tem que resolver essa situação. A entrevista com Edson Carlos é a primeira de uma série de entrevistas aqui no site do Instituto Trata Brasil para falar sobre saneamento básico. A gente vai conversar com operadores por todo o país, promotores de justiça, gente de governo, gente do setor privado, para apontar alternativas e cada vez mais eficientes e viáveis para um país que sofre com o drama do saneamento. E você pode acompanhar o site do Instituto Trata Brasil com todas as pesquisas realizadas até hoje que mostram a realidade brasileira, uma realidade que pode sim ser mudada. Muito obrigado uma vez, seja sempre bem-vindo ao site do Instituto Trata Brasil.